Glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, que nesta hora, ó Deus, eu venho pedir perdão pelas minhas faltas, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados. Eu venho pedir ao Senhor, ó Deus, que tenha, Pai, de compaixão e de misericórdia. Abençoa, Deus, o dizimista e os ofertantes da sua casa, meu Pai. Glória a Deus, aleluia, Pai amado, Pai querido, abençoa, Deus, todos que passaram por esta porta, meu Pai. Aqueles, ó Deus, que estão em longa distância também, meu Pai. Que se eu venho, Deus, estar abençoando, derramando, Pai, a sua bênção e o seu milagre, meu Deus. Pai amado, Pai querido, fique conosco, meu Pai. Celebra conosco essa grande bênção, esse grande culto, em nome de Jesus. Receba o pastor com palmas e glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Comece com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar, né, irmão, sobre as ideologias. Porém, hoje é um dia de Santa Ceia. Então, nós vamos ter que ser... O que der para nós falar, a gente fala hoje. Segunda-feira nós continua, né? Nós temos mais alguns dias para falar ainda. Mas hoje vamos falar sobre Gênesis 2 e 23. É o 24. Gênesis 2 e 24. Vamos começar no 23, meu irmão. Gênesis 2, 23. Vamos começar no 23. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nessa noite, ó Pai, continue nos ajudando e nos abençoando. Meu Pai e meu Senhor, pelo seu espírito de sabedoria e inteligência, que o Senhor nos dá ciência nessa palavra, por amor do seu povo e da sua igreja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos falar hoje um pouco sobre, continuar, né, sobre a ideologia que eles criaram sobre o casamento, sobre os namoros, né, do crente, do cristão. Muitas vezes isso atinge não só os cristãos, porque o casamento, ele não foi estabelecido só para o crente, não. O casamento, ele foi estabelecido para o homem, indiferente do que ele é, se ele é crente, se ele não é crente, se ele é... Ele foi estabelecido e a regra é a mesma, não tem outra regra. Para quem é crente é uma regra, para o outro que não é, é outra regra. Não, a regra é a mesma. Quando se trata da união de duas pessoas, as regras são as mesmas. Porém, as uniões que são diferentes. Porque uma pessoa que serve a Deus, ele não vai poder ter união com quem não serve. Porque essa união, a Bíblia chama de um jugo desigual. É um jugo desigual. Muitas vezes a gente até olha, talvez as pessoas até pensam que no conviver da terra aqui embaixo, aquele que não serve a Deus costuma ser até ter uns comportamentos melhor do que quem serve. Mas isso não serve de base, porque o casamento não fala só de questão de união aqui embaixo, ele fala de questão de união de alma e de espírito, de almas. Então, quando se trata da união de almas, então aí entra a questão também, aquilo a quem nós pertencemos, né? De quem nós fomos chamados. Vemos que quando o Senhor Deus, né, ele criou a mulher para o Adão, a Bíblia fala que viu Deus que Adão não era bom o homem estar só, então Deus criou uma disjuntora para ele, né? E essa mulher que Deus criou, ele não criou um outro corpo, um outro bonequinho. Quando Deus fez o homem, fez um boneco e soprou nele,
né, um boneco de barro, e soprou nele de ser vivente. Mas quando ele criou a mulher, ele não criou um outro boneco, soprou nele e falou, você vai ser uma mulher e vai ser um ser vivente. Não. Ele não criou uma outra mulher, um outro corpo. Ele pegou do próprio corpo do Adão, e do corpo do Adão ele criou então uma mulher. Demonstrando, foi por isso que Adão diz assim, essa aqui é osso do meu osso e carne da minha carne. Ele não falou de uma outra pessoa, ele falou da pessoa que saiu dele. Né? Vamos dar só uma conferida. Vamos lá, quando Deus cria o homem. E formou o homem do pó da terra. Gênesis 2:7. Quem achou pode ler. E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Formou Deus o homem do pó da terra. E até uma coisa aqui que nós até, né, falamos esses dias, que é diferente de toda a criação de Deus, né, terrena, diferente de toda a criação de Deus terrena, o homem foi o único que foi criado pela mão de Deus, pela própria mão de Deus. Os animais não foi criado pela mão de Deus. Ele foi criado pela ordem de Deus, que deu a terra e a terra produziu, não é? Vamos só voltar para não ter confusão. Vamos lá nos animais. O homem é o único que é criado pela mão de Deus. Os animais não são criados pela mão de Deus. Deus deu ordem à terra e a terra produziu. Gênesis 2:24. 1:24. Gênesis 1:24. Pode ler. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Viram? Tem um outro ponto aqui que o animal não tem. Qual que é? O homem tem e ele não tem. Uma que o homem foi criado pela mão de Deus. O animal não foi criado pela mão de Deus, mas por ordem, né? E o que mais que o animal tem que Deus, que o homem? O sopro. O espírito, né? Então Deus soprou no homem. Você vê, irmão, isso aqui é interessante. Irmão Manel? Ah, que o irmão fala. Ah, não, beleza. Então, por isso, para os irmãos ver a diferença, que como o homem, ele é muito superior aos animais. Não é pouquinha coisa, não, é muita coisa. Isso aqui é para quebrar toda essa ideologia que eles criaram nos últimos dias. Parece que hoje que o animal é maior do que os homens, melhor do que os homens, não é? Mas não é. O homem é muito superior aos animais. Foi criado pela mão de Deus, e dentro do homem tem o Espírito de Deus, que Deus soprou nele e chamou alma vivente. Os animais não foi criado dessa forma. É engraçado, né, pastor, que Deus deixou bem claro que os animais serviriam para mantimento do homem. Justamente. Lê o versículo. Esse espírito é o que aquilo que nós chamamos de que dá consciência, o efeito de Deus no homem. Regula ele, fala para ele que está errado, isso que não está. E aí ele dá vida. Achou? Pode ler que achou. Onde é que está? Gênesis 1:30. E a todo animal da terra, a todas as aves dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Viu? Então quer dizer, se você vai lá e corta o pescocinho da galinha e vai comer ela, aí Deus falou que é para o nosso alimento, né? Tá vendo? Foi para efeito. Agora você vai lá cortar o pescocinho da galinha para deixar sofrer, tem consequência. Tem uma consequência, isso é covardia, né? Aí não, hein? Deus fez para... Você pode ver, isso aqui, irmão, nós não podemos ficar muito aqui não, nós ficamos aqui muito tempo, né? Isso aqui vocês podem ver, o leão. O leão não é uma presa, né, que pega suas presas, ele é terrível na floresta.
Mas ele só come o tanto que cabe na barriga dele. Ele não sai de lá matando todo mundo. Senão ele matava todo mundo, matava todos os animais que fosse menor do que ele. E ele não mata todos, ele mata o que é para comer. Ele matou, comeu, pronto. Se encheu a barriga dele, senta lá no cantinho dele, fica tranquilo. Aí todo mundo passa na frente dele, ele nem importa. Mas na hora que ele está com fome, aí não passa não, que é perigoso, né? O senhor falou sobre os leões, é tão engraçado, porque a palavra de Deus fala que eles clamam a Deus. É Deus que dá a ele aquele mantimento para saciar a fome deles. Justamente. Não, nem qualquer tipo de bicho, porque é por causa da carne, e tudo é barro. Os irmãos sabem que isso é barro, né? Então, certas carnes não combinam com a nossa carne. Então, por isso Deus já rejeitou, e Deus colocou que isso seria como coisas imundas. Era coisa imunda. Por exemplo, você vê uma carne de porco. Hoje nós comemos, mas ela não deixa de fazer mal para um bocado de gente. Tem umas pessoas que têm um problema sério com carne de porco, porque ela faz mal. Quando Deus lançou a lei, ele não podia falar, você come ou você não come. O Joaquim pode comer, a Maria não. A Maria, vai falar, que é isso, Deus? Por que o Joaquim pode, então ninguém come? Entendeu? Essa seria a lei, ninguém vai comer a carne, né? Mas era por isso que não é só animal, não. É árvores também, planta, frutos. Nem todo tipo de fruto. É o que o irmão falar? Justamente. Nem todo tipo de fruto nós podemos comer, ué. Tem fruta lá que você pode comer, tem outros que não pode, que é veneno pra gente, né? Justamente, né? Remédio que é um veneno você comer separado, mas tem certo que você tira ele e faz um remédio, irmão falou certo, verdade. É igual tem certos animais que nem faz sentido, não só por ele ser de estimação, igual um cachorro, gato, por exemplo, cavalo. Entendeu? Tem igual cavalo. Diz que a carne dela é muito esquisita para comer, entendeu? Tem lugar que as pessoas passam fome e acabam comendo, por exemplo. Mas não é uma coisa assim, né? Padrão, sei lá, que não faz sentido. Justamente. O urubu. Diz que não pode comer urubu. Diz que até na lei não pode comer. Né? E agora não sei, né? Eles colocaram até uma lei que não pode. Né? E eles só comem carniça. Justamente. Justamente. Interessante, mas falou. Deus colocou a lei tão tremenda para. Ele domina sobre todos. Mas colocou uma lei que os animais não é tão bobo assim, não. Quando ele vê uma coisa que não é boa para ele, ele não come. Ele não toca. Ele não é igual nós, mas Deus deu para ele sabedorias. Tornar abominável pelo que ela come. Que, por exemplo, os chineses, eles comem tudo. Comem cavalo, comem urubu, eles comem tudo. Tudo que tem vida, eles estão comendo. Aí, no caso, isso aí pode fazer uma nação, eu falo da nação toda, porque lá todo mundo tem essa cultura de comer, tipo assim, escorpião, barata. E muitas pessoas falam que foi pela dificuldade que eles passaram diante da Segunda Guerra Mundial. Mas, assim, isso torna uma nação imunda, por isso? O Senhor, o que Pedro falou quando queria que ele comesse aquelas coisas? Eu não sou, Senhor, nunca comi essas coisas imundas. E considerou aquilo como uma coisa imunda para ele, né? Deus falou, não, chama aquilo que Deus imundo, aquilo que Deus purificou, né? Mas isso pode sim, porque muitas coisas, irmãos, quando Deus proíbe a gente e nos ordena a não comer certas coisas, é porque aquilo faz mal. De uma forma ou de outra atinge as pessoas. Porque se nós parar para pensar bem, é só a gente usar a inteligência. Tudo bem, o mal entrou na terra, né? O mal entrou na terra. E com o mal veio as enfermidades. Agora vamos pensar um pouco. Vamos supor, no tempo lá de Adão, vamos supor que tinha lá 5 enfermidades. Aí quando chegou no outro tempo lá para frente, já tinha 20 enfermidades. Nos nossos dias tem milhares e milhares de enfermidades, tem umas que eles nem sabem o nome. Como que elas surgiram? É de coisas que a gente foi pegando. Então quer dizer, coisas que nós estamos comendo, coisas que foi passando de um, foi passando para o outro. Então por isso que quando Deus proibiu essas coisas,
É porque ele sabe que essas coisas causariam males depois, né? Lá para frente. O seu homem foi enfiando a cara, e aí o problema está aí, né? Hoje, quer dizer, hoje a tecnologia avançou, a ciência avançou, era para ser menos as enfermidades. Uai, com tanto remédio que tem, é o contrário, agora é dobrado. É dobrado, tem triplicou em vista do que era antes. E lá vai só piorando. E é a base de quê? Daquilo que a gente come, daquilo que a gente respira. Então, quando Deus proibiu essas coisas, Deus, irmão, Deus é sábio, não faz nada à toa. Deus não. Então, vocês viram aqui, carne com sangue, né? Jesus proibiu naquela época, nós não vamos poder ficar aqui não, nós vamos muito longe, né? A carne com sangue, porque o Senhor falou assim, nela está a vida, né? Aqui é até interessante, nós vamos só voltar um pouquinho aqui, volta lá, Paulo. Quando Deus sopra no homem, olha aqui. Deus soprou no homem, vai lá no 2, soprou no homem. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Da vida. E o homem foi feito alma vivente. Volta lá nos animais. 1:24. E diz, produz a terra e tal, vai o 25. E fez Deus as bestas feras, a terra, tal, espécies, e todo réptil. Não, volta lá. Lá fala do 24. É 24? Não é o 24. Em tudo que há alma vivente. Isso mesmo aqui, ó. Produz a terra alma vivente. Alma vivente. Produza a terra alma vivente. Já do homem, vamos lá. Volta lá no homem de novo, Paulo. 2:7. E o homem foi feito alma vivente. Está vendo que não parece a mesma palavra? Alma vivente. Então quer dizer que nós somos alma vivente e os animais são alma vivente. Não. Isso que Deus está dizendo aqui, ele falou, o homem foi feito alma vivente. Os animais, não, a alma vivente seria o quê? O que eles respiram, que é a alma vivente. É o ar que respira, porque eles só têm fôlego de vida. Os animais têm fôlego de vida. Nós não. Nós, além do fôlego de vida, nós temos uma alma. E essa alma aí é a alma que vai prestar conta a Deus. O animal não tem nada para prestar conta. O leão não vai prestar conta que matou lá não sei quem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não vai prestar conta a Deus, porque morreu o animal, acabou. Quer dizer, acabou o fôlego dele e foi embora, não tem mais nada para prestar conta. Já o homem não, o homem é alma vivente, quer dizer que nós temos uma alma. E essa alma é que vai prestar conta diante do Senhor. Então, quer dizer, a diferença nossa é grande demais para com eles. Muito grande e muito superior, né? Então, irmãos, vamos aqui. Deus então cria a mulher, viu Deus que o homem, Deus até aquele momento tinha criado os animais, a terra criou o macho e fêmea, e você pode ver macho e fêmea, aquela coisa toda, com a intenção que aquilo fosse que produzisse. Mas já o homem, Deus tinha criado um homem só, né, primeiro. Então Deus, não é bom o homem ficar só, vou criar para ele uma disjuntora. Então, do próprio homem, do próprio corpo do homem, ele tira ali da sua costela e cria então a mulher. 2 pontos interessantes, que primeiro que ela sai do próprio homem, ela sai do homem, ela não foi feito um outro corpo particular para ela, não, ela saiu do homem. E o outro ponto, que se ela saiu de uma parte do homem, ela não tem a mesma força do homem. Ela foi criada. Aí alguém fala assim, não, mas tem mulher que é mais forte que o homem. A pessoa não está entendendo, né? O material que ela foi criada foi uma parte do homem. Ela não foi criada uma coisa, vamos dizer, uma coisa bruta. Igual o homem foi criado, aquela coisa bruta da terra. Ela foi criada do homem. Então que ela é mais frágil. Seu corpo é mais frágil, sua carne é mais frágil. Tudo mais frágil, né?
foi criado. Com certeza que Deus tem algum objetivo, tinha e tem algum objetivo sobre isso. Por isso que ele já fez dessa forma. Deus tinha objetivo. Por isso que a Bíblia mostra até que essa questão, né, da mulher ser o ponto mais fraco, aquela coisa toda, beleza. Passou isso aqui quando Deus criou, mas ele criou com um objetivo. Deus não criou o Adão e a Eva para os dois ficarem lá namorando no jardim, né? Igual eles andam falando por aí, ficar os dois, só os dois lá namorando lá, e não sei o quê, né? E aquela vida maravilhosa que eles mostram nos filmes, que dali é puro papo furado. Tudo papo furado, né? Que Adão estava lá dando fruta para Eva, e a Eva dando uva, não sei o que lá mais. Puro papo furado, isso é tudo mentira. Tem nada disso. Deus criou o homem, e também não criou o homem para ficar à toa lá. Não. Ele criou o homem para lá, ele criou o homem para cuidar do jardim. E Adão teve muito trabalho. Muito trabalho. Eu acredito que antes dele pecar, ele teve muito trabalho. Mas ele, porém, não sentia dor. A Eva também não sentia dor, não havia tristeza. Então, aquele trabalho nem fazia muita cócega neles, né? Mas não tinha dor. A gente trabalhar sem dor, você nem sente. Não é verdade? Eles não tinham. Então, você observa que ali, mas ele tinha muito trabalho. Por quê? Porque todos os nomes dos animais foi Adão que deu. E como é que ele ia dar nome para esse tanto de animal que tem aí? Não era fácil, não. Ele teve que ter muito trabalho para dar nome para esses animais, porque tudo foi ele que deu o nome, né? Vamos lá no versículo. E engraçado, e não precisou fazer faculdade, né? Mas quando o Adão estava lá, ele estava no estado de perfeição, né? Estado de perfeição, vai lá. Gênesis 2, 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor, Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como eles chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Viu? E trouxe, fez os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. Não foi? Como lhe chamaria. Então ele deu um nome para todos os animais. Aí eles querendo, né, fazer o negócio, eles inventaram outros nomes para os animais, é o nome científico, né? Arrumaram o nome científico, para mudar o nome, porque eles não querem aceitar nada que é de Deus. Não sei que diferença faz, o gato, o cachorro, a gente conhece gato, cachorro, mas lá não deve ter outro nome, né? O gato deve ser outro nome, o cachorro deve ser outro nome, que eles têm lá na ciência, né? Mas então vocês viram aqui, e o Adão pegou tanto esse jeito aí de dar nome, que na hora que a Eva nasceu, ele já pôs o nome nela. Você é a varoa. Aí veio o pecado, ele colocou outro nome dela. E qual que era o outro nome dela? Eva. Aí ele deu outro nome para ela. Primeiro ele chamou ela de quê? Varoa, ainda no estado de perfeição. Vamos lá, Lira. Quando Deus cria a mulher. 2:21, pode ler. 2:23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Viu? Essa será chamada varoa. Ele deu o primeiro nome para ela. Quando Deus criou ela ainda estava no estado de perfeição. Tanto Adão como a Eva. Mas depois do pecado, Adão deu um outro nome para ela. 2:20? 2:20. 2:20? 3:20. 3:20. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Viu? E não era nome assim, esse aí chama tal, esse aí chama tal, esse aí chama tal. Não. Tudo tinha sentido. Quando ela foi tirada dele, disse, essa aí foi tirada do varão, então ela chamava varoa. Quando ela, né, pecou, que aí eles pecaram, que aí a Eva seria a mãe, ela ia ser mãe, ele disse, ela vai ser mãe de todos os viventes. O nome dela agora é Eva. Mudou o nome dela. Quer dizer, mãe de todos os viventes. Então, você observa, irmão, que ali começou. O objetivo de Deus era para o que? O homem
produzisse, não é isso? E enchesse a terra, não é isso? Vamos ler lá o versículo. Olha o propósito. Quanto? 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Viram? Esse era o objetivo. Aí vamos lá no versículo que nós lemos aqui agora, que nós lemos no começo, e deixará o homem seu pai e sua mãe. 2:24, vamos lá. Eu acredito que pode ter a ver sim, essa questão de nomes. Justamente. Justamente, verdade, faz sentido, porque, igual a irmã falou, né? A maioria daqueles nomes, todos eles tinham sentido, todos eles. A mulher passava por um problema, colocava aquele nome no menino. Acontecia alguma coisa, era uma bênção de Deus, o nome daquele menino, né? Colocava o nome. Hoje não, hoje eles, o ator fulano não é bonito, vou colocar o nome do meu filho para ser igual o ator bonito. Só que aquele ator lá é um sem vergonha, descarado, né? Aí o menino pode ficar de sem vergonha, descarado, e aí? Né? E às vezes tem hora que a pessoa dá até nome bíblico, mas a pessoa não dá um nome bíblico por causa da pessoa que ela admira na Bíblia. Ela dá um nome bíblico porque tem uma atriz, tem um personagem de uma série que tem aquele nome. Então, quando ela está dando nome, o que ela está no coração é aquela pessoa, não a pessoa da Bíblia. E parece ter uma conexão meio espiritual nisso. Justamente. Quando você dá um nome por causa de alguém. Justamente. E normalmente, às vezes, quando dá nome por causa de... Igual aquela, né, que o irmão contou. Que o pai dele deu o nome do irmão dele, porque ele achou bonito, porque ele viu num jornal, e era o nome de um assassino. E, claro, eu já vi outras pessoas com esse nome que esse menino tem, mas essas pessoas são pessoas honestas e não tem nada a ver. Mas ele já deu associado, porque ele viu o nome ali do assassino, que tinha matado não sei quantas pessoas, e ele já deu porque ele achou bonito. Gente, qualquer pessoa, né, com sanidade vai olhar e falar assim, é bonito esse nome, mas já que é de um assassino, não vou querer nem dar. Claro que não tem a ver. Porque ele é assassino, né? Às vezes tem outra pessoa que tem o mesmo nome e é honesta. Mas como ele já deu, já associado, o filho fez exatamente o que o cara do jornal fez. Justamente. Isso aí está perto da gente, não está muito longe não, hein? Justo. Da onde que veio aquele nome? Justo. É um trem tão esquisito que muitas, quer dizer, eu acho que todas, pelo menos as brasileiras, eles falam que é consagrada, né? E aí eles colocam o nome dos personagens, uns nomes diferentes, né? Que eles arrumam tudo uns nomes diferentes. Aí os brasileiros, como gostam muito de novela, vai lá assistir, engravida, fala, vou colocar o nome daquele personagem que eu gosto muito. E não sabe da onde, por que aquele nome veio. Igual o Ricardo falou, aquele nome. De repente é um nome de cabeça, não sei o que lá, da religião lá. Aquele nome tem um sentido espiritual, porque eles não fazem nada, tudo deles tem sentido. O crente dá um nome qualquer para o filho, que é a pessoa lá da Umbanda, o espírito, ele não dá nome porque ele acha bonito, não. Ele dá nome escolhido, que às vezes proclama a entidade dele, às vezes coloca isso na novela. A pessoa acha bonito, coloca no filho. Justamente, verdade. Fictício, né? Colocado.
Justamente, verdade. Ô pastor, e esse negócio de nome tem a ver sim, porque o cartório hoje, dependendo se o cartório entender se o nome que você der para o seu filho, ele for sofrer bullying, essas coisas, ele não deixa você colocar mais. Tá deixando mais. Não deixa, porque antes não podia, mas agora, que esse negócio que mexeu agora, o cartório pode interferir. Se você, tanto que eu falo por experiência própria, que um colega meu, ele foi dar o nome da filha dele lá, inventou um monte de coisa, o cartório não aceitou. Então, você vai colocar um termo mais simples aí, que isso aí não dá. Tá até difícil para soletrar. Aí ele teve que ir lá na casa dele, conversar com a mulher dele, para eles mudar o nome da menina. Aí, tá vendo? É porque ele falou comigo, o juiz não aceitou, porque é só olhar se registrar o menino. Chega lá, a mulher que escreve vai lá e manda para o juiz, aí o juiz vai ler tudo lá e vai assinar. Vai carimbar com a assinatura dele. Não, que o juiz foi carimbar, não aceita esse nome não. Isso aí não dá não. Aí ele teve que ir lá mudar. Verdade. Paulo? Eu fiquei na dúvida, por que quando, igual esses pais pegam um nome esquisito, uma origem esquisita, né, e põe o nome no filho, por que o filho, ele pega, tipo, vamos dizer, as características daquele tem esquisito, entendeu? É por causa que o pai está amaldiçoando o filho, entre aspas, ou o quê? Pode, que, né, os irmãos até falou aí. De repente, pode que o pai deu aquele nome baseado, né, naquele feito que aquela pessoa fazia. Não é só deu um nome normal. Esse nome aqui é bonitinho e tal. Não, ele deu um nome com aquele sentimento. Aquele sentimento que aquilo que foi realizado por aquela outra pessoa, né, que aquele cara, de onde ele tirou aquele nome. E aí pode sim ser uma maldição para aquela pessoa, né? Pode fazer aquelas atitudes, aqueles atos, né? Pode tomar aqueles atos ali. Porém, né, é onde que entra aquela questão que nós muitas vezes temos que, muitas vezes, mesmo que a pessoa recebeu um nome maldito, mas se vir na casa do Senhor e Deus repreender, vai embora, né? Acaba a maldição. Mas tem algumas pessoas que nem pensam nisso, nem sabem disso, e continua. Não porque aquele nome ali, que aquele, vamos por lá, né, falar um nome que ele tem aqui na igreja, Zé, não tem Zé aqui não, né? Adolfo, vamos colocar o nome do Adolfo, né? Mas eu tenho que colocar o nome do Adolfo porque referente ao Hitler. Uai, eu queria que meu filho fosse igual a ele. Posso causar, ele pode não ser igual a ele, mas pode fazer uma ruacinha por aí, né? Uai. Justamente. Põe o nome do Neymar, vou pôr o nome do Neymar aqui, porque eu quero que meu filho seja um grande jogador igual o Neymar. Costuma não acontecer, não. Quer dizer, a maioria não acontece, né? Mas você coloca o nome aí totalmente jambrado aí no seu filho, você está querendo que seu filho seja aquilo. Apesar que na hora que o seu filho tomar uma certa atitude, ele vai escolher o que ele quer, né? O pai pode dar o nome, mas o filho escolhe o caminho dele é na hora que ele cresce, né? Aí ele vai fazer a escolha, não é? O que ele quer foi seguir para lá ou para cá. Valério? Pastor, é engraçado que essa história de nome é tão sério. Quando Benjamim nasceu, né? Que o nome dele ia ser Benoni, porque a sua mãe morreu, o Jacó não aceitou. Jacó falou assim, não, ele vai chamar Benjamim. Mas as parteiras queriam colocar nele outro nome, porque a mãe dele morreu, mas Jacó não aceitou, não. Benoni aqui? Vai lá, vamos ler o versículo. Interessante. Ô, pastor, e o negócio que ela falou do Benoni, outro dia eu estava vendo que, não sei se é verdade, né? Mas falava que o significado do nome Benoni é filho da aflição. Aí quando Jacó coloca Benjamim, fala que é filho da alegria. Só que eu não sei se é verdade, mas eles falam que esse é o significado do nome. Tá. Tem essa questão de significado de nomes, né? Pode ler? Gênesis 35, 18. Gênesis 35, 18. Vamos ler. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Benjamim, tá vendo? Não aceitou aquele nome, mudou o nome. Não tem nada de Benoni, não. Filho da aflição. O nome dele é Benjamim. Filho da alegria, não é? Verdade, tá vendo? Então vocês estão entendendo aqui que logo o objetivo de Deus para o casamento. Nós já leu o versículo, deixará o homem seu pai e sua mãe? Já leu, né? O objetivo de Deus é esse. Criou o homem, criou a mulher, né? E ali eles iam crescer sobre a terra. Aí Jesus ainda falou bem claro, né? Até que os irmãos dizem que parecia até uma profecia, né?
Deixará o homem seu pai, sua mãe, unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, ali se tratando, ali Deus estava estabelecendo que ali seria família. Eles não falam que a família é estabelecida por Deus, é Deus que estabelece a família, foi ali que ele estabeleceu. Então quer dizer, deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Ali estabeleceu a família, não é isso? Hã? Filho da dor e da aflição, tá vendo? Meio, né? Realmente, né? Então vocês observam que ali Deus ali ele chama a instituição da família. Então quer dizer, esse é o fundamento. É o fundamento. Deixa o homem seu pai, sua mãe, e unirá a sua mulher. O homem e a mulher. Tá vendo? O fundamento, homem e mulher. As ideologias hoje falam que família, tem vários conceitos de família. Família não significa que é um homem e uma mulher, o pai e a mãe, né? Hoje eles até mudaram esse conceito de família. Mas você vê que quando Deus criou, ele criou uma mulher, né? Ele criou uma só. Porque depois os homens entraram na ideia lá dos descendentes de Caim, e até os homens, né, que eram os filhos de Deus, eles entraram nisso, foi tolerado por Deus, mas, como diz, no princípio não era assim, né? Não era para ter várias mulheres. Deus tolerou aquilo, mas não era o plano original dele, porque ele não criou várias mulheres para... Não era o fundamento. Não era o fundamento, ele não criou várias mulheres para Adão, ele criou uma só. E uma mulher, não um homem. Justamente. E aqui Jesus falou assim, bem claro, deixa o homem e a mulher. Igual, né, hoje eles criaram, tem família, tem. Você pode criar o tanto de família que você quiser, mas a família que Deus instituiu é homem e mulher. Essa é a que Deus instituiu. O Criador instituiu homem e mulher. Nada mais do que isso. E qual o sentido dessa família? Era para crescer e multiplicar sobre a terra. Então aí você já vê que aqui, nesse princípio de Deus, ele foi criado com muita sabedoria. Por quê? Porque homem com homem, se juntar uma família de homem com homem, nunca vai poder procriar sobre a terra. Se juntar uma mulher com a mulher também não vai ter filhos. Tá vendo? A própria natureza que foi criada não existe, gente. Não tem conversa, é bobagem que fica arrumando. Não tem como. Então, é homem e mulher. E aí, como a irmã disse, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Não tem dois homens para uma mulher, duas mulheres para um homem. É um homem e uma mulher. E Jesus fez questão de lembrar isso lá em Mateus, não é? 19. Marcos 10:6, né? Aí, ó, justamente, vamos lá. Vamos ler o Marcos 10:6, depois nós vamos lá no Mateus 19, né? Aqui, ó, Marcos 10:6, que achou, pode ler. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Viram? Aqui entra a questão. E criou Deus o homem, macho e fêmea. E deixará o homem, seu pai, vai unir sua mulher, e serão dois, uma só carne. Agora aqui entra um outro problema. Tudo isso aqui tem uma ordem de Deus. Eles foram criando muitas ideologias em cima disso aqui, que daí esse problema todo aí hoje, né? Mas vamos lá. Acharam o versículo 19? Olha Jesus confirmando aí em Mateus 19. 19, quanto? A partir do 4, pode ler, que achou. Mateus 19, 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tens lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará um homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Viram? Agora você vai entender.
Por que que o Senhor falou, deixará o homem seu pai e sua mãe, como o caso deles lá, e serão uma só carne? Porque a Eva foi criada da carne do Adão. Adão falou, essa aqui é osso do meu osso e carne da minha carne. Não foi isso que ela foi criada? Aqui o Senhor falou assim, vai unir os dois e vai ser uma só carne, mas os dois unidos por Deus. Naquilo que é de Deus, é uma só carne, né? Naquilo que o Senhor determinou. Porque se vai juntar aqui dois amigos não é uma só carne, que chama amigados. Nós estamos casando aqui por contrato de tantos dias, não está unido. Não tem essa união. Não tem. Essa união é para quem realmente casa de Deus, né? Eu falo de Deus, não é casar na igreja. Pessoas acham que casar na igreja, não, casem lá na igreja, não, tem nada a ver com isso. Tem lugares aí que eles casam na igreja e não casam no cartório. Está errado. Tem que casar na igreja e no cartório. Apesar que na igreja é convocação de bênçãos, né? O que certo mesmo é do cartório. Então quer dizer, a partir deste momento do casamento, então torna uma só carne. Uma só. Mas se é dois amigos morando junto, tá amigado, tá ficando, não é dois uma só carne não, isso aí já não é dois uma só carne não, isso é duas pessoas vivendo junto. E quando se trata de duas pessoas vivendo junto, é pecado. Aí que chama aquilo que chama de prostituição ou adultério. Eles até justificam, falam assim, casado com fé, amigado com fé, casado é. As pessoas falam um monte de coisa, não, que isso, ou então foi lá só na igreja e tudo, mas assim, se você observar, por mais que a pessoa possa dar desculpas e mais desculpas, entendeu? Mas assim, você vê que é um padrão que todo mundo, desde católico, desde espírita, todo mundo sabe que o certo... Por que a pessoa não quer oficializar, então, essa união lá no cartório? Por quê? Justamente. De que a pessoa tem medo? Entendeu? Você vê que é uma coisa muito profunda. A pessoa vai falar o que ela quiser. Não, porque é muito caro, não sei o quê. Isso aí a pessoa dá um jeito. Tem igreja que até ajuda as pessoas, dá o dinheiro para a pessoa casar. Ela foi lá e pediu, eu quero oficializar meu união. Entendeu? Pastores ajudam, entendeu? Até família, se depender. Então, assim, não, porque isso não é necessário. Não é. A pessoa, no fundo, ela esconde uma insegurança, um medo de realmente ter um compromisso com aquela pessoa. Não quer um compromisso. Diante de oficializar aquilo. Então, quer dizer que, no fundo, ela não quer aquela oficialização, porque, na verdade, ela não quer realmente unir e tornar uma só carne, porque ela reconhece que tem uma responsabilidade muito maior nisso, e a pessoa tem medo dessa responsabilidade. Justamente, irmã. Pastor, eu queria que o senhor esclarecesse, que eu até te perguntei uma vez, que uma conhecida minha, ela é católica, e ela falou que lá, né, se eles casou na igreja, é o que vale. Porque o cartório é as coisas materiais. Aí eu falei com ela que não, que o casamento no civil que é o válido, né? Que a igreja só abençoa. E esse pensamento deles ali, ela fala, por causa dos interesses, mas não é o errado, né? Igual falar, união parcial, essas coisas. O senhor podia esclarecer direito? Irmãos, por que o casamento do cartório, ele é... Porque quando você vai num cartório casar, você pode ver que lá no cartório, todos os cartórios, tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia lá. E na hora que eles vão casar o camarada, eles arrumam duas testemunhas, não é? Isso, engraçado, não sei se daqui uns dias para frente deve tirar, mas isso aí é coisa antiga. Essa questão de duas testemunhas já é coisas antigas. Sempre vinha duas testemunhas para confirmar, para não ter conversa, né? Então eles já vêm, e ali dentro do cartório, eles fazem a pessoa fazer o voto dele e é diante de Deus. É diante de Deus. Então isso aí tira toda aquela questão, eu casei lá no cartório, mas não casei diante de Deus. Mentira. O camarada que fez seu casamento, ele perguntou diante de Deus se realmente você vai cumprir aquele mandamento. Ele te pergunta diante de Deus, e tem algum lugar que eles mandam, você pode até mostrar na Bíblia. Então, quer dizer, não tem esse negócio. Como eu falei, isso é uma ideologia que eles criaram. Não, porque lá na igreja que é de Deus, não, isso não.
Não existe isso não, né? Não existe isso não. Tanto A que igreja não existe convoca... que ninguém bota fé nisso. Hã? Por mais que a pessoa possa falar, mas por que a pessoa tem medo de ir no cartório? Alguma coisa tem no subconsciente da pessoa que a pessoa não está querendo Justamente. admitir. E ninguém acredita nesse casamento que o povo fala que fez só na igreja. Ninguém acredita. Ninguém acredita nisso. Não, se eu estou casando com a pessoa no interesse lá, nos bens, pode estar dentro da igreja também, casar com ele por interesse, né? Eu fui lá para a igreja, lá diante de Deus, casar por interesse. Quer dizer, diante de Deus que eles estão dizendo, né? Então, não é só, isso é uma ideia, uma ideologia, isso é mais uma ideologia. Se fosse assim, lá no cartório também tem divisão de bens. Divisão, Se a pessoa quer, é claro que eu também não concordo com isso, mas assim, a pessoa quer mostrar que ele não está interessado no bem, então tem lá assim, também. Justamente. A minha irmã aqui. Justamente. Então você vê, isso aí já foge do que porquê o casamento foi criado. E o mais engraçado é isso. Por que, tudo bem, você quer morar junto com... A pessoa quer morar mulher com mulher, quer morar homem com... Por que a pessoa quer morar homem com mulher e quer chamar isso de casamento? Então mora lá, ué, não precisa de falar que é casamento não, porque casamento, que a Bíblia registra, é homem e mulher. Nada além disso. No cartório, o juiz leva o casamento tão a sério que a prima da Sônia mesmo foi casar, estava tudo arrumado, tudo, né? Foi para casar, quando chegou lá no cartório, ela foi fazer tipo uma piadinha assim, brincar, né? Só que não deu certo. Quando ele foi fazer pergunta para ela, você aceita fulano como sua esposa? Ela falou, não, né? Mas brincando. Depois falou, sim. Aí o juiz na hora falou, então não tem casamento. Ela, não, estou brincando, só brinquei. Ela, não tem casamento. Você falou a primeira palavra, não, então não tem casamento. Aí ela vai ter que marcar de novo, né? Aí. Então, porque são coisas sérias, gente. E outra coisa, estou lá no cartório, né? Por que muitas vezes usa-se um cartório, né? É claro, para as coisas também que precisa, questão de não é só, gente, da mulher casar e ter direito das coisas. É claro, quando ela casa, tem direito lá nos bens do homem. O homem morre. Como é que ela vai ficar? Se ela não tiver direito de nada. Eu com aquele camarada, um exemplo, não trabalhava. Ele que cuidava dela, né? Aí o cara bate as botas. Aí como é que ela fica? Fica na mão? Como é que ela vai provar que ela tinha direito a alguma coisa lá? Apesar que hoje tem lei para isso, né? Se arrumar testemunha, tem lei. Mas como é que ali eu pulo? Aí os irmãos chegam, não, você pula fora aí, que era do meu irmão e é meu, agora o negócio é meu, você casca fora. Então não tinha, precisou dessas coisas, né? E para que a pessoa tivesse tanto as questões, não só que eu visse de partir bens, mas em tudo. Os filhos, precisa do cartório por causa dos filhos, registra o nome, está aqui o nome do seu marido, né? Está aqui o nome do pai, o nome da mãe. Mais tarde, o pai e a mãe vai embora. O filho, você é filho de quem? Sou filho do fulano. Como é que é o seu nome? Meu nome é tal, 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 tal. Vai lá no cartório. Opa, aqui o nome, o seu pai realmente, esse era o seu pai. Tá vendo? Então você tem direito à herança, tem direito a isso. Né? Isso faz parte. E Deus aprovou isso, porque ele, na hora que que a pessoa vai casar, o Senhor Deus é testemunha. Exatamente. Justamente, tá vendo? Tudo isso é regulamentação para as pessoas, né, não fazer. E outra coisa, já pensou se for só na igreja? O cara vem para cá, vem para a igreja aqui, nós casa ele. Ele vai lá para São Paulo, vai lá na outra igreja e casa lá de novo. Quem vai saber que ele é casado? Manda ele lá para os Estados Unidos e casa de novo. Mas quando você casa no cartório, meu filho, pode ir onde é que você quiser. Todo lugar está registrado lá, casado. Pastor, e é interessante que o cartório não é só para bens.
Porque quando você bota o seu papel para correr lá, eles averiguam a sua vida toda, tanto a sua quanto da mulher. Justo. Se você matou alguém, eles descobrem. Se você tem alguma coisa no seu CPF, eles sabem. Hoje, por exemplo, se o camarada for lá e ele for casar de novo, que já foi lá na certidão dele, tá lá, divorciado. Lá tem lá, falando que ele... Então, nem na prejuízo de Deus vai conseguir fugir, porque até lá está escrito lá, divorciado, entendeu? Até mesmo para depois, a partir dos bens dele. Então, muitas das vezes a pessoa, o cartório, não é só bem, porque muitas das vezes, quando eu fui dar entrada nos meus papéis para me casar, o cara falou assim, ó, a gente vai dar entrada nos seus papéis, vai correr o seu papel, se a gente achar alguma coisa, o cartório chama a pessoa, por exemplo, o camarada tem um filho lá no Japão, por exemplo, ele descobre que deu entrada na justiça, tá lá, tudo lá, aí assim, ó, se não der nada, porque deu tudo certo. Mas se der algum problema no seu nome, até nada com você sabe. Se você foi preso, se você não foi. Justamente. E as leis são criadas justamente por causa da corrupção humana. Claro que tem lei injusta, tem lei... Igual, por exemplo, se eles criar uma lei, por exemplo, é permitido casamento do mesmo sexo. Isso aí já é uma lei que ela contraria a lei de Deus, no caso, né? Mas, assim, então tem leis, igual no mundo atual, ultimamente, vocês estão criando leis muito contrárias à lei de Deus. Mas as leis são criadas por causa da corrupção. Antigamente, por exemplo, o povo judeu não tinha um cartório que eles iam lá. Mas por quê? Mas era oficializado diante de testemunha, e os homens naquela época, eles tinham mais palavras. Justamente. Mais palavra, e eles não podiam desonrar. Estava diante de testemunha e tudo. Tinha os juízes daquela época também. E, assim, eles tinham que honrar aquele compromisso, né? Era uma cultura diferente. Hoje em dia, como a corrupção generalizou, eles precisaram oficializar isso, registrar isso por escrito, porque senão o camarada dava o golpe. Justamente. Né? E foi uma coisa que é uma lei que ela não contraria a lei divina. Muito pelo contrário. E quando você vê a pessoa querer fugir disso, é porque alguma coisa tem. A pessoa tem que investigar, pode dar um monte de justificativa, mas a pessoa tem que investigar mais fundo. Por que tem tanto medo de ir no cartório? Porque para registrar o filho, você vai no cartório. Para registrar sua casa, você deixa de ir no cartório, registrar sua casa. Não vou registrar meu filho também não, porque Deus sabe, eu estou dando o nome daquele, ele vai chamar João. Não vou registrar ele não, porque não precisa ir no cartório. Não vou registrar minha casa não, Deus sabe que ela é minha também. É só o casamento que você não quer ir no cartório? Justamente. É só para complementar o que a Ju falou, no passado também, o pai da moça, ele guardava o lençol, né, para comprovar a virgindade da moça. Quando o homem chegava lá, que falava assim, não, eu vim aqui, eu quero, não quero mais ficar casado com a sua filha. Ele ia lá, pegava o lençol e mostrava para ele, não, você, né, tirou da minha casa, moça, então você não pode desfazer o casamento. Aí não tinha como a pessoa desfazer o casamento. Justamente. Então, você vê que, né, já havia, os homens tinham palavras, né? E era palavra mesmo, não tinha esse negócio. E se mentisse na palavra, estava lascado. Se falasse uma coisa e não cumprisse, estava perdido. Hoje não, o cara fala com você aqui, você trata de comprar um trem na mão do sujeito, ele acabou de ligar, falar com você aqui agora, chega um outro ali, já vende para o outro lá mais caro, e você chega, não, já passei para o outro aqui, você demorou, e muitas vezes até crente faz isso. Justamente. 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 Então você vê, e o irmão falou, interessante, o Diaco falou, que eles faz você presta atenção, vamos ler aqui agora, presta atenção, não tem nada errado, depois para arrumar isso aqui é difícil, hein? Então presta atenção agora, deixa eu ler, fulano de tal, com não sei o quê, não sei de onde, tinha que prestar bastante atenção para não assinar errado, né? Irmão, não vamos muito mais além não, porque
Hoje é Santa Ceia, né? O irmão também vai trabalhar hoje. Vamos então já partir para o ato da Santa Ceia. Amanhã nós continuamos no nome de Jesus. Amém?